Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre testes automatizados. Nós vamos cobrir alguns tópicos que eu considero que são interessantes. Então a gente vai falar sobre qualidade, no sentido de qual é o aspecto de qualidade, né, que os testes automatizados trazem para o nosso código. A gente vai falar, né, sobre, quando a gente fala de teste automatizado, por exemplo, testes de unidade especificamente, né, quais são as táticas que você pode utilizar para isolar aquele código de fato, né, para testar aquela unidade. Então a gente vai falar muito sobre mock, não mock, e na parte dos mocks especificamente, não mock, a gente vai usar código de verdade, né? Eu vou trazer código aqui porque fica mais fácil de discutir o tema do que ficar só falando aí nos seus ouvidos. Também eu vou falar com você, né, sobre o que testar. Quando a gente fala sobre cobertura de código, qual que é uma cobertura de código que eu considero interessante, que eu tento praticar no meu dia a dia. E eu também quero falar com você, né, sobre como lidar com a complexidade adicionada pelos testes no seu sistema. Uma outra coisa muito importante, tudo que eu vou falar aqui é simplesmente a minha opinião. Testes hoje em dia é uma área mega explorada, ou pelo menos explorada dentro da academia, né, quando a gente fala em ciência, para tentar trazer, né, evidências que suportem toda esse, não vou dizer, a palavra não é fanatismo, né, mas toda essa defesa sobre a escrita de testes automatizados, né? Evidentemente, a minha maior referência aqui no Brasil sobre testes automatizados é Maurício Anishi. O cara fez carreira sobre isso, já publicou muito artigo sobre isso, e eu não me considero uma referência, né, uma pessoa que estudou muito a teoria dos testes. Já pratiquei muito, tenho opinião, vou compartilhar aqui com você, mas fica à vontade, né? Se você concordar, discordar, pode deixar seu comentário aqui, que a gente fala sobre o assunto. Então, né, o primeiro aspecto que eu quero tratar aqui, né, o primeiro tópico que eu quero tratar é sobre qualidade. Todo mundo, né, ou pelo menos eu ouço muito esse discurso de não, se você quer garantir a qualidade do seu software, você tem que escrever teste automatizado, né? E a gente daqui a pouco fala sobre os tipos de teste automatizado, mas o discurso em geral é esse, né? Um software sem teste automatizado é um software que não é profissional, é um software que não tá, é um software, né, que não tem garantias que vai executar, né, de maneira X ou Y, é um software que não tem qualidade e tudo mais. E aí eu acho que vale a pena aqui, né, a reflexão do quê? Que tipo de qualidade que a gente está falando? Que tipo de qualidade você entende que o teste automatizado traz para o nosso código? Então eu vou dar a minha opinião sobre isso, né? Quando a gente fala de código, de teste automatizado e qualidade, o aspecto que eu mais vejo valor é o aspecto na confiabilidade que aquele código vai executar da maneira que deveria executar. Ou seja, ele é mais confiável mesmo. E eu acho que é muito honesto falar isso, porque basicamente eu escrevi um código e testei ele manualmente. E aí agora, além de testar ele manualmente, eu tenho um outro teste que pode ser executado de maneira automática para verificar aquela minha mesma base de código. No mínimo eu tenho aí, né, duas situações que eu testo o meu código. E em geral, se você testa duas vezes, tende a ser mais interessante do que testar uma vez só. E aí, se você testa mais vezes, provavelmente você está cobrindo mais caminhos do seu código, né? Com aqueles testes automatizados que você está escrevendo. Então, se você está construindo vários testes automatizados que cobrem mais caminhos do seu código, me parece até óbvio dizer que sim, deve aumentar a confiabilidade na execução do código. Então, acho que para mim esse é o principal aspecto que me motiva, né, que justifica o fato de eu investir meu esforço, horas do meu trabalho, para escrever um código que não vai para a produção, que é muito importante isso. Beleza? Código de teste aumenta a confiabilidade.
Mas se o código de teste zerasse, que essa poderia ser uma conversa, né? Se eu escrevo o teste, eu zero a possibilidade do meu software ter bug. Essa negociação seria muito fácil. Olha, eu posso te entregar com X tempo, com possibilidade de bug, e em X tempo mais qualquer coisa, sem possibilidade de bug. Todo mundo ia aceitar, mas infelizmente acho que as evidências não suportam isso ainda. Então aqui, né, a discussão acho que aumenta sim a confiabilidade e me parece que é ok você, né, investir o seu esforço, né, investir o seu tempo para tentar aumentar a confiabilidade do pedaço de software, do software que você está produzindo. Só que tem um detalhe, que agora aqui, né, entrando um pouco mais, né, que você pode fazer diversos tipos de teste, né? Então a gente tem os testes de caixa branca e você tem os testes, né, de caixa preta ali, né, os testes funcionais que a gente fala. Nos testes de caixa branca a gente tem, né, esses testes que são de unidade, né, de integração, aceitação e por aí vai. Eu não vou ficar aqui discorrendo sobre a classificação dos testes. O teste que eu prefiro, que eu mais executo, é o teste de unidade. Por quê? Porque ele é o mais barato quando a gente fala de esforço e tempo, né, para executar. Então, eu tenho um nível de setup uma necessidade de setup geralmente inferior a fazer um teste, né, que eu tenho que me conectar com um banco de dados, tenho que me conectar com um sistema externo ou algo do gênero. Beleza? Ele é mais rápido de executar, então eu consigo executar, né, rodar diversos testes em poucos segundos. Então eu considero isso muito interessante. E eu faço a aposta que se as partes do meu sistema funcionarem de maneira isolada, né? Então se eu pego várias unidades e testo isoladamente e elas funcionam separadas, o meu chute é que quando eu juntar, elas têm mais chances de funcionar, né, integradas. O que eu considero que também é um chute honesto, né? Então se eu testei 3 partes separadas de um software, quando aquelas partes se juntarem para rodar, talvez elas tenham mais chance de funcionar corretamente. Quer dizer que eu não faço teste integrado? Não. Quer dizer que eu evito com todas as minhas forças. Então, você não testa as queries que você escreve? Pouco. Eu vou lá no SQL, rodo a query e testo. E depois eu não testo mais, em geral. A não ser que seja o padrão lá do time e fique lá testando todas as queries. Quem fazer teste, né, de query contra o banco de dados é um inferno, é um capeta, um setup gigante que você tem que fazer, né, para cuidar da massa dos dados. Aqui pouco importa, né? Mas tem uma ferramenta que facilita para cá, uma ferramenta que facilita para lá e por aí vai. Tem, e continua sendo custoso, né, de tempo ali de você fazer, né, de você manter. Depois, qualquer estrutura que mude pode quebrar o seu teste. E não quebrou porque mudou a estrutura. Você tem que ir lá e colocar mais uma coluna na query que você está, no select que você está fazendo, ou algo do gênero. Então, sim, testo pouco. E teste de aceitação, esse aí geralmente eu só faço quando eu sou... Acho que quando me ameaçam de morte, acho que é uma expressão boa. Não sei. Eu faço pouco teste de aceitação. De novo, né? Não estou querendo dizer que não é para fazer aceitação, integração e tudo mais. Putz, se você conseguir fazer todos, melhor ainda, né? Você vai ter testado as partes separadas, você vai ter testado, né, as partes de alguma forma integradas e você ainda vai ter simulado, né, o teste, simulando o uso do seu usuário final para melhorar ainda mais, aumentar ainda mais a confiabilidade do seu código. Eu estou dizendo para você o teste que eu priorizo. Então, eu priorizo testes de unidade, pelos motivos que eu acabei de explicar para você, né? Tem um outro cenário que eu não vou entrar no mérito aqui, é que se você chega num código que o design do código, né, não facilita o seu teste, ou que não tem nenhum teste e você quer colocar teste naquele código e tal, acho que é um outro tipo de discussão, é um outro tipo de cenário, que acho que é alongar muito o vídeo, é perder o viés, o foco, aquilo que a gente está falando. Então, a gente falou um pouco, né, sobre os custos aí, né, sobre o tipo de teste
que eu priorizo. E eu quero falar agora para você aqui, né? Eu tô aqui lendo o meu roteirinho, beleza? E eu quero falar um pouco para você, né, sobre um pouco mais sobre esse lance dos custos, mesmo que você vai escrever, né, testes automatizados. Tem alguns custos que são importantes da gente levar sempre em consideração. Tempo para escrever o teste. Eu ouço muito isso na indústria, né? Não, no início parece que você fica mais devagar, mas depois você fica mais rápido. Qual conta de matemática é essa que eu não consigo entender? Que fazer 4 linhas de código vai ser mais rápido do que fazer 2. Sempre que você escreve teste, você é mais lento. A matemática é essa. Você pode até fazer, né, uma suposição que quando você escreve os seus testes, aí aqui a gente pode entrar no mérito de o que é ser lento. Então, aqui eu estou falando de ser lento, sim, de produzir o seu código. Então, quando a gente pensa em, acabei de fazer o código aqui, né, que esse código eu considero que está funcionando. Se você considera que um código está funcionando com e sem testes, o com testes demorou mais tempo de ser escrito do que o sem testes. Aí você entra no outro viés que, será que o código que foi escrito sem testes ele tem menos chances de funcionar de primeira do que o código que foi escrito com testes? Essa é uma suposição que é feita regularmente e que poucas empresas, pelo menos que eu conheço, no Brasil eu não conheço nenhuma empresa que parou para fazer um estudo profundo para saber se no seu contexto escrever testes está aumentando a tão sonhada qualidade, né, do código pelo aspecto da confiabilidade, porque, de novo, é uma suposição honesta. Agora, entre si uma suposição honesta e se provar real nos contextos, existe uma certa distância. Então, é um fato que escrever testes te deixa mais lento, até que, porque quando alguém provar, né, que, olha, escrever testes te deixa mais lento para produzir o código, mas no médio prazo, né, ou até no curto prazo, pensando naquela feature, você vai ter menos bugs, você vai precisar, né, reescrever menos aquele código, refatorar menos aquele código, se é que alguém refatora. Se você conseguir responder essas perguntas de maneira definitiva, você vai ter uma explicação melhor para justificar o fato de você ser mais lento escrevendo um código. O que dificilmente você vai conseguir falar é que você não é mais lento, porque simplesmente não parece fazer sentido na equação. Beleza? Então acho que o custo, né? Então acho que o tempo para escrever é importante. Tem outra coisa que é muito importante, que é, geralmente os testes automatizados são escritos utilizando a mesma linguagem que é feita para escrever o código de negócio. Ou seja, então se eu estou programando em Java, eu uso Java para testar o meu código em Java. Se eu estou escrevendo em C Sharp, eu uso C Sharp para testar o meu código em C Sharp. E todo código novo que você escreve é um código para ser mantido. Então você vai ter que manter aquela base de código utilizada para testar o seu código de produção. Então, né, me parece honesto também, né, me parece ok falar que quanto mais testes automatizados você tem, maior é a complexidade da base do seu código, porque você tem mais código, mais classes, por exemplo, para entender. E cada classe nova que você tem no sistema deixa o sistema mais complexo de ser entendido. E tá tudo bem. Se você entende que os ganhos que os testes automatizados trazem em termos de qualidade, a suposição, né, de qualidade que os testes automatizados trazem para o seu software, você entende que isso é maior do que a complexidade adicionada na sua base de código e o esforço de manutenção que você vai ter que colocar para cuidar daquela base de testes. Tanto que não é anormal as empresas terem, né, quase como se fossem bibliotecas escritas in-house, né, dentro da empresa, para que facilitar a construção dos testes do software da própria empresa, né? Então, se você tem testes, por exemplo, que tem uma cadeia de herança longa, né, para os setups irem sendo feitos,
e por aí vai. E isso é um ponto interessante, né? Se você tiver uma régua de qualidade de código que você quer estabelecida para sua empresa, na maioria das empresas, a qualidade do código, quando a gente isola o código para a parte dos testes, ela é menor do que a qualidade do código quando a gente está falando do código de negócio em si. Então, tudo fica mais complexo. Provavelmente, né, em algum momento da sua vida, você já investiu muito tempo para corrigir um bug que você escreveu no teste. O seu teste estava bugado. A asserção estava sendo feita de maneira equivocada. A ordem da chamada estava sendo feita de maneira equivocada. Ou seja, seu código de produção estava certo e o teste que você escreveu ele estava errado. Porque teste não é um código mágico, ó. Não é um código mágico que ele se resolve sozinho. É você que tem que escrever. Então, se você tem chance de colocar bug no código de produção, por que cargas d'água você acha que não vai ter chance de colocar bug no código de teste? Então, basicamente, né, acho que esse é um ponto muito, muito importante quando você pensa, né, nos testes automatizados que você está trazendo, né, para o seu sistema. E, de novo, é uma questão de trade-off. Se você entende que isso aumenta a qualidade de uma forma tão substancial que vale a pena todos os riscos, tá tudo bem. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque agora eu quero falar um pouco para você, né, da minha estratégia para escrever teste de unidade. Então aqui você tem, né, como é que é a balança? Você tem um suposto ganho de qualidade versus um certo ganho. Quando eu falo certo, é com certeza ganho de complexidade. Então a aposta que você está fazendo é: eu vou aumentar a complexidade do meu software, porque eu entendo que nesse aumento de complexidade eu vou ganhar qualidade. É uma aposta. Que fique registrado. Beleza? Então, né, eu coloco muito isso na balança. Então, o que, é que eu tenho que fazer agora? Né? Então, eu tenho esse jogo, complexidade versus qualidade. E eu preciso pensar, o que, é que eu vou testar? O que é que eu vou testar no diabo do meu código? Eu preciso pensar e refletir sobre isso, né? Então, acho que um jeito fácil de responder é: Alberto, para você o código tem que ter 100% você tem que cobrir 100% das linhas do seu código de testes? Acho que a resposta meio óbvia é: ninguém reclamaria, sabe? Se você fizesse teste para cobrir 100%, você teria escrito testes que cobrem partes que são realmente relevantes, e você também teria escrito teste para cobrir partes que são geradas automaticamente, que claramente não vão, que tem muita chance de funcionar corretamente, e por aí vai. Mas não parece ruim. Só que você está aqui no jogo da complexidade versus a qualidade. Então, aí você pode se perguntar: será que a complexidade adicionada para cobrir 100% do meu código vale a pena versus a qualidade que eu vou ganhar? Provavelmente não vai valer. A não ser que os testes sejam gerados automaticamente. Se a gente chegar nesse nível onde os testes automatizados são gerados através de uma ferramenta ou de N ferramentas que conseguem ser inteligentes o suficiente para olhar o nosso código e gerar testes que fazem sentido, eu acho que a gente vai ter, aí sim, fechou a equação. Você vai aumentar, vai apostar no aumento da qualidade do seu código, sem que você tenha que gerar o esforço necessário e manter a complexidade adicionada para aquela qualidade. Aí me parece uma conta muito simples de fazer, né? Sim, quero, aperta o botão, gera os testes. Por favor. Enquanto não chega lá, né, precisa ter algum tipo de política. Eu sugiro que você tenha algum tipo de política. Qual que é, né? Qual que é a minha política? Eu não escrevo testes para facilitar a vida do programador ou da programadora. Quando eu estou escrevendo um teste, eu não estou pensando em, a pessoa quando chegar aqui, ela vai ter uma documentação executável. Se a pessoa refatorar o código, ela vai ter um jeito de verificar se aquele código continua funcionando depois
que ela refatorou, por aí vai. Para mim isso tudo é uma consequência que você ganha, né? É um efeito colateral. É que efeito colateral geralmente é uma coisa negativa, né? É um efeito, né? Uma consequência de você ter escrito o teste automatizado. Eu escrevo o teste automatizado para maximizar a chance do meu código executar corretamente. É por isso que eu escrevo o teste automatizado. Então, onde que eu acho que existe a maior chance de eu ter escrito um código bugado? Eu acho que a maior chance está nas partes do meu código, onde eu tenho branches de código, né, ramos de código ali. Então eu tenho ifs, elses, loops, switches e por aí vai. E é onde eu tenho condicionais, né? Então, variável booleana vai receber uma expressão, né, que é uma condicional. Então, é ali, né, são nas condicionais e nas branches que eu entendo que existe a maior chance de eu inserir um bug no sistema. Então, como que eu faço? Eu quero ter 100% de cobertura de condicionais e de branches. Isso eu acho muito interessante. Confesso que acho que eu gostaria muito de chegar nesse nível, né? Eu queria cobrir todas as branches de código e as expressões, né, booleanas ali do meu código, porque o tempo inteiro eu estou errando em relação a isso, e o meu sentimento, né, aqui eu não fiz uma pesquisa profunda para saber os experimentos que já foram feitos sobre isso, mas o meu sentimento é que você também erra mais nisso do que em código que é uma linha debaixo da outra, né, um fluxo qualquer ou algo do gênero. Então, eu priorizo esses testes. E aí todo o resto vem, todo o resto que pode vir, para mim é um benefício legal, beleza? Então eu priorizo cobrir branches do meu código. Essa é a minha priorização, é isso que eu tento fazer o tempo inteiro. E aí, né, olhando ainda com esse viés de testar, de gerar testes automatizados para maximizar, né, a execução correta do meu código, eu estou tentando ser uma versão melhor minha em utilizar mutantes. Então, né, tem o PyTest, eu sei lá como é que chama, que ele gera os mutantes para o seu código, né? Então você tem as várias condições, né, os seus ifs ali que você programou, e ele vai passeando pelo seu código e trocando, né? Então, o seu if uma condição, ele nega aquela condição. E aí quando nega aquela condição, supostamente o seu teste deveria perder. Se o seu teste perdeu, quer dizer que então quer dizer, né, que você está com uma bateria de testes mais interessante, né? Porque ela vai revelar bug no seu software e por aí vai. Se o seu teste não perdeu, quer dizer que o seu teste tá meio fuleiro, né? Porque como que uma condição foi mudada no código de produção e o teste que testa aquela condição não perdeu? Azedou o mingalete. Aí, uma outra área, né, que eu quero ser a melhor versão minha, no PyTest eu comecei já a melhorar, né, já explorei mais. Eu queria também ser a melhor versão minha, né, utilizando o que a galera chama de fuzz test, né, fuzzing, que é tentar gerar, né, diversos inputs aí que fazem sentido para o seu código, para verificar o comportamento do seu código com milhares de inputs que talvez a gente, né, como ser humano aqui, não fosse capaz de gerar os testes necessários para aquilo. Primeiro que a gente não ia conseguir pensar em todas as combinações no intervalo de tempo razoável, sem contar a complexidade adicionada para você deixar tudo aquilo de maneira manual. Beleza? Então, né, com essas técnicas, né, de mutantes, de fuzz, por aí vai, eu entendo e tentando cobrir 100% das branches de código e das condicionais, eu entendo que você tem uma bateria de testes que é sólida, que revela bug no seu sistema e que de brinde vai te dar, né, facilidade caso você queira refatorar, por aí vai. Esse lance da refatoração, não entro muito no mérito, não sei se eu já falei aqui no vídeo, porque eu já estou falando muito, mas em geral, em alguma pesquisa que eu já vi, então eu não vou falar com propriedade, porque eu não lembro o link, então é difícil falar com muita propriedade sobre isso, né? Mas o meu chute é que a taxa de refatoração de código que funciona em empresas, mesmo quando aquele código é testado, é baixíssima. Beleza? Então, né, você se sustentar
dizendo que a gente vai criar teste para facilitar a refatoração, talvez na prática seja um argumento que não se prove. E aí você está sustentando a sua ideia numa suposição que ninguém nunca foi procurar saber direito, ainda mais no contexto que você trabalha, para verificar aquela possibilidade. Beleza? Então, né, falei muito sobre isso, agora eu vou deixar aqui para o final a parte dos mocks. Então, porque na hora que você vai testar, mock ou não mock, né? Na hora que você vai fazer um teste, né, deixa eu já trocar aqui para minha tela. Não deixa eu trocar ainda não, calma aí. Então, já troquei aqui, né, para você ver a minha tela aqui do Spring Tools Suite, beleza? Então aqui eu tô com um teste de unidade escrito. É um projeto, né, que a gente vai utilizar na jornada do IDADEV eficiente aí, né? Então tem aqui uma classe, né? Regra usuário e-mail fraudulento. Beleza? Então, aqui, né, só para mostrar aqui, a primeira versão de código que eu fiz aqui foi uma versão super simplinha, que tem, né, e-mails que são bloqueados. Então tem aqui, né, o shum @dev eficiente, e aqui tem o método que aceita uma forma de pagamento em usuário. Se essa forma de pagamento não é online, está liberado. Se ela for online e o e-mail aqui, né, não tiver bloqueado, está liberado também. Então quando eu venho aqui, né, perdão. Então se eu venho aqui, eu tenho os testes sobre essa regra, né? Eu estou usando muito aqui a annotation do JUnit, do display name, para eu poder escrever um texto que seja mais entendível sobre meu teste. E eu deixo o nome do teste meio boboca, porque o foco está no display name, não naqueles nomes de testes gigantes com camel case, snake case ou hell case, para tentar facilitar o entendimento da coisa. Então aqui, né, é um teste muito de boa, né? Porque a minha classe, a minha regra usuário e-mail fraudulento, não tem nenhuma dependência. Então esse daqui é um teste muito de boa de fazer. Mas agora, imagine o seguinte. Imagine agora que aqui, ó, a gente aqui, ó, tivesse, eu vou gerar aqui um construtor. Então aqui eu vou gerar um construtor. Imagina que aqui a gente tivesse que receber aqui, ó, um e-mail fraude, sei lá, vou chamar só de fraude repository aqui, que já está aqui essa classe. Então você tem aqui o fraude repository. Eu tenho aqui agora, né, esse fraude repository. E agora aqui seria o seguinte, ó. Se a forma de pagamento é online, então eu tenho que fazer fraude repository.find by email. Tenho que acessar o e-mail daqui do usuário. Aqui me retornou, né, um possível e-mail fraudulento aqui. E agora aqui é algo assim, né? Possível e-mail fraudulento tem que estar empty aqui. Então, basicamente, essa é a regra, né? O pagamento se o pagamento for online, aquele e-mail não pode ser fraudulento. Eu fico voltando aqui, né? Perdão. Aquele e-mail não pode ser fraudulento. Automaticamente quebrou o meu teste aqui. E aí entra a ideia de você fazer que o seu teste de unidade seja isolado. Porque se eu tivesse que carregar a implementação do repository, bater no banco e por aí vai, o meu teste poderia quebrar por uma falha na query. Não porque a lógica está equivocada. Então o que eu preciso fazer? Eu quero isolar a execução desse teste. Então como é que eu vou isolar, né? Aqui eu preciso passar uma fraude repository. Então eu vou chegar aqui, ó, por exemplo, e posso criar aqui essa fraude repository. E aqui eu vou passar, né, fraude repository para tudo que é lado. Só que agora eu preciso de uma implementação da fraude repository. Então eu posso vir aqui e fazer, né? Se a gente olhar aqui, fraude repository, ela é o que a gente chama no Java de interface funcional. Então eu posso vir aqui e criar a minha implementação, ó, por exemplo. Se aqui, né? Se o e-mail .equals
for, por exemplo, shun@dev eu estou escrevendo certo? deveficiente.com, então eu retorno optional, aqui, né? Optional of, aqui, esse e-mail. É optional of usuário, se eu não me engano, né? Então, sei lá, vai retornar algo assim. Fraude repository, beleza. Deixa eu só ver a assinatura aqui, né? É optional de fraude, né? Perdão. Optional de new fraude, e-mail aqui. Se esse e-mail não é o e-mail fraudulento, eu poderia vir aqui, né? E fazer optional.empty. Então agora eu criei a minha implementação de fraude repository super controlada. Tá aqui no meu código. Eu posso ter inserido um bug aqui? Sem dúvida, porque é código. Beleza? E aí eu vou rodar de novo aqui, né? Esses testes aqui para ver se deu tudo certo. Tá lá um tinha ali ainda ali embaixo, acho que vai rodar aqui agora. Vamos ver se vai, como é que vai ser os testes aqui, ó. Passou os testes, por quê? Porque o primeiro, né, deve aceitar todo o pagamento que é offline, então aceitou. Deveria aceitar todo o pagamento online para usuários diferentes de Shun. Aceitou, né, porque esse usuário, o e-mail é @a. E deveria bloquear pagamento online de Shun. Então eu crio aqui um e-mail com Shun e ele parou. O teste perdeu, né? Acerte false aqui, o aceite aqui tinha que ser falso. Então aqui eu acabei de fazer um teste de unidade, completamente isolado, tudo controlado, facinho de rodar, bem de boa. E eu fiz a minha implementação fake do meu repositório. Vai ser sempre fácil desse jeito? Não. Não vai ser talvez sempre fácil desse jeito. Mas essa é a forma que eu tento priorizar quando eu estou fazendo testes de unidade. Eu tento, na maioria das vezes, implementar as interfaces, né? Ou herdar das classes que eu preciso e eu troco os comportamentos ali para o teste. Simplesmente porque aqui eu usei código Java que todo mundo entende. Beleza? Então, né, a função é uma sintaxe um pouco, não é tão comum para a galera, para a gente que programa em Java e tal, mas é a sintaxe padrão da linguagem, quero dizer. Tá lá para você poder utilizar o tempo inteiro. Eu simplesmente implementei uma interface. Beleza? Agora a gente poderia fazer de outro jeito. O outro jeito que eu poderia fazer é o seguinte. Eu poderia não ter aqui, por exemplo, e fazer aqui, né? Usar uma biblioteca como o Mockito. Eu sei que talvez já existam outras bibliotecas de mock, eu não sei se já existe mais interessante, mas o Mockito é a que eu me sinto um pouco mais confortável. Então eu poderia vir aqui e falar, eu quero criar, né, um mock para fraude repository. Aí aqui eu tenho esse mock, né? Então eu vou chamar aqui de fraude repository. Beleza? Eu escrevi errado alguma coisa? Aqui não tá... Eu não sei o que eu escrevi errado. Ah, estava escrito errado a minha variável lá em cima. Olha que cacete. Faltava aqui um R, ó. Ô, louco. Então eu posso vir aqui, né? Fraude repository. E aí eu posso vir aqui, ó. Mockito. Ponto. Eu sei que a gente poderia ter usado, né, o import estático para minimizar, né, o ruído sintático e por aí vai. Mas assim, é a mesma coisa. Então aqui eu poderia fazer, né? Quando fraude repository for chamado, né? Então, fraude repository find by e-mail for chamado com o e-mail, por exemplo, a@a.com, beleza? Eu quero que você me retorne uma optional de fraude, na verdade é uma vazia, né? Perdão. Eu quero que você me retorne uma optional vazia. Então, né, eu vou manter esse outro aqui escrito.
Beleza, e que aí tudo continua a funcionar. Então, basicamente, agora eu fiz aqui. Qual que é o objetivo de um mock, né? É você conseguir criar, né? Definir os comportamentos de maneira dinâmica aí, né? Mocar esses comportamentos, né? Então, mocar é criar como se fosse ali, né? Eu não sei qual é a tradução direta de mock, não sei se é espantalho ou algo do gênero, não lembro exatamente agora. Mas a ideia é você fazer, né? Imitar os comportamentos aí que você gostaria. Então eu criei um imitador de comportamentos para Fraud Repository. E aí falei, olha, quando você chamar o find by mail com esse argumento, por obséquio retorne isso. Vou rodar de novo os meus testes. Então aqui, né, vai rodar de novo os testes. Aqui, né? Supostamente deveria funcionar. Beleza, funcionou. Então aqui, ó, então eu tenho agora aqui duas brincadeiras, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou trazer, né, essa declaração de variável aqui para baixo para a gente ficar separado, né? Um código com testes usando mock e um código com testes sem usar mock. Então o que acontece? Quando você vai usar o mock, isso daqui, gente, eu não estou criticando, eu só estou contando um fato. Quando você vai usar quando você vai trabalhar com mocks, você geralmente vai trabalhar com uma biblioteca a mais no seu sistema. Porque mock usa uma característica, né, da linguagem Java e de outras linguagens também, que a gente chama de geração de proxies dinâmicos. Então vai gerar um proxy dinâmico que ele vai interceptar as chamadas para fazer a imitação dos comportamentos que você está definindo. Então quando você vem aqui, né, eu agora tenho que manjar do Mockito. Por quê? Porque se você não manjar do Mockito, você vai demorar mais de escrever as expectativas de comportamento. Você vai usar o Mockito de forma inadequada, ou seja, você vai criar bug no seu teste, vai ter que ficar gastando tempo para corrigir. E tudo isso aumenta, de fato, a complexidade do sistema. É um fato que você utilizar uma biblioteca de mocks aumenta a complexidade do sistema. De novo, o que é que significa complexidade quando a gente olha para a psicologia da cognição? Complexidade é o tanto de coisas que você precisa entender para entender alguma outra coisa. Então, para eu entender de mock, eu tenho que manjar do Mockito. Para o Mockito ser realmente claro para mim, eu deveria manjar de proxies dinâmicos. E aí você tem o grafo de dependências de entendimento para você usar o Mockito de maneira suave, de maneira lisa. Então, ele de fato aumenta a complexidade do seu código. Isso quer dizer que é para você não usar? Não. Isso quer dizer que a pessoa, quando um sistema que utiliza muito um Mockito da vida, esse time, essa equipe, deveria prover treinamento para as pessoas, para elas dominarem o uso dessa biblioteca. Assim como elas deveriam dominar o uso do Spring, do Hibernate, do Fen e de todas as bibliotecas externas e frameworks externos que você utiliza no seu código. Então esse é um fato. Um outro fato que é importante, talvez aqui eu não lembre exatamente, mas aqui no meio, ó, daria para você fazer, se eu não me engano, algo assim. Mockito.nString, por exemplo. Então agora aqui você está dizendo que qualquer que seja a string passada para o find by mail vai retornar optional empty. O que acontece quando você usa, né, quando você começa a usar o mock e você começa a deixar tudo muito abstrato? O seu teste começa a perder valor. Porque aqui eu poderia ter passado qualquer string e ia me retornar o optional empty. E agora? Não é qualquer string, é uma string específica. Porque a string que tem que ser passada para o find by mail nesse teste é a string que existe dentro lá do usuário. Então você tem que tomar muito cuidado quando você começa a utilizar os mocks no seu sistema, para que você não caia na armadilha de estar fazendo teste de unidade e isolando o seu teste de tal forma que você esteja deixando de testar o comportamento real que você quer. O teste estar verde não quer dizer
que o teste está passando. Quer dizer só que está verde. Beleza? Então, né, essa conversa de tá verde, vou embora, tá verde, tá tudo bem, por favor, não caia nisso. O seu teste tem que revelar bugs. Então você tem que ficar feliz quando o seu teste fica vermelho, no sentido de você criou um caso de teste novo que o seu software não estava prevendo. O mutante gerou uma coisa nova para você que o seu teste não estava, que o seu mutante alterou o seu código de algum jeito, que quando foi testar, ficou vermelho, quer dizer que, puta, revelou um bug, vou corrigir. Se você usa excessivamente as features de um projeto como o Mockito para colocar expectativas super genéricas, você talvez esteja deixando de gerar o valor que você gostaria, que é aumentar a confiabilidade na execução do seu código quando você adiciona os testes de unidade. Beleza? Então, eu acho muito importante que você fique de olho nisso. Então, como é que eu faço? Eu priorizo criar as minhas interfaces contextuais para os testes. E, inclusive, já teve vez, né, para o projeto do Spring Web DevFlow, eu criei a minha implementação de Entity Manager lá, que ficava já retornando os meus comportamentos que eu queria e ficava verificando se tal método foi chamado ou não. Fiz tudo na mão. Então, eu criei uma variável que é, sei lá, persist was foi chamado? Se chamou persist, fica true. E eu fiz isso tranquilamente. Beleza? Simplesmente para ter mais controle. Mas, obviamente, né, o mock tem o seu valor, né? Quando o cenário começa a ficar muito difícil, o mock ajuda, né, rapidamente nisso, né? Então, você quer mockar um repositório que tem alguns métodos, você quer mockar uma outra interface que expõe outros vários métodos e tal, você consegue gerar um mock e você só escreve o comportamento para aquele método específico, né, que você quer testar naquele contexto. Quando você cair nessa situação, a minha sugestão é que você use o mínimo da sua biblioteca de mock possível para o seu teste de unidade, né, efetivamente aqui, né, ficar mais próximo da realidade que você vai encontrar na hora que seu código for rodar de verdade. Beleza? Então, né, eu queria deixar essa discussão do mock versus não mock e como isolar para o final, mas aqui eu acho que eu consegui, né, mostrar para você muito da minha opinião sobre testes e qual tipo de teste que eu prefiro, os custos envolvidos, o que é que eu analiso e por aí vai, né? Então acho que deu para passar isso para você. E agora tá com você, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem uma crítica construtiva, deixa aqui também de maneira educada, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Tchau.